Fala, galera! Só no violãozinho. Noite! Vocês estão ouvindo bem aí? Beleza! Dá-lhe coração, boa noite! Violão! E aí? Estão chegando! Noite! Tem gente nova aí, hein, meu? Fala aí, Ítalo! Boa noite, galera! Hoje eu acho que vai entrar um pouco menos, né? Porque tem final da Copa do Brasil e eu também quero ver. Mas a gente não pode deixar de fazer as coisas só por causa do jogo, né? Então a gente faz um pouquinho mais cedo. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, Silvia! E aí, Silvinha? Que legal! Tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando. Então quem nunca entrou, aperta aí na tela, bate uns corações. Boa noite, boa noite. Tem aí também um espaçozinho para você fazer um comentário. E antes da gente começar, eu sempre faço um pedido para vocês, ó, muitos corações, eu adoro, que vocês... Ó, o Região! Opa! Silvia, faz tempo que a gente não fala, né? Eu sempre faço um pedido para você compartilhar esse Periscope no seu Facebook, no seu Twitter, no seu próprio Periscope, tá? Antes da gente começar. Boa noite a todo mundo. É uma satisfação mais uma noite falar com vocês. Toda semana a gente faz Periscope e está sendo incrível, um aprendizado incrível, uma oportunidade, uma experiência muito legal falar com vocês. Eu geralmente fazia às 10 da noite, agora eu estou fazendo também às 9 da noite. Hoje, pelo motivo do jogo, mas eu não quero perder o hábito de fazer. Então compartilha aí, compartilha com os teus amigos, do Facebook, do Twitter, porque isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho, tá? Pega papel e caneta, que hoje vou algumas informações. Eu também vou indicar alguns livros. Para variar, toda semana eu venho com um tema e com um assunto bastante desafiador, né? Então, para variar, essa semana eu vim com outro bastante desafiador. O assunto é, quais são as 4 coisas, né, ou as 4 coisas que eu aprendi com a Xuxa, com o Bernardinho e com o Maurício de Souza. Eu tive a oportunidade de conhecer esses 3 este ano, tá? E eu aprendi algumas coisas com eles. Eu já acompanhava eles, mas eu tive a oportunidade de conversar com eles durante um bom tempo. Durante uma tarde inteira eu tive a oportunidade de conversar com eles e foi incrível. E eu fiz algumas perguntas, em outros momentos eu escutei, em outros momentos eu respondi pergunta deles, em outros momentos eu escutei. Eu mais escutei do que eu falei, mas eu fiz algumas perguntas. E são perguntas que eu acredito que servem para qualquer pessoa e para qualquer área de atuação e que montam e remontam a forma como essas personalidades, naquilo que elas fazem, pensam, naquilo que elas agem. Então, eu sou fanático pelo Bernardinho, li o livro dele, inclusive você tem que ler o livro dele. Quem já leu o livro do Bernardinho aí? Transformando Suor em Ouro e uma carta para um jovem... vencedor, alguma coisa assim. Quem já leu os livros do Bernardinho aí? Cecília já leu? A Silvia já leu? Quem mais leu o livro do Bernardinho? Deixa eu ter uma ideia. Tem um livro que você tem que ler, que é a saga de Transformando Suor em Ouro, a saga de 2004. Você tem que ler. Inclusive, eu conheci o Rodrigão. Quando eu conheci o Rodrigão, eu perguntei sobre a passagem do treinamento realizado no estacionamento. Ele confirmou. O Rodrigão, que foi da seleção brasileira, que foi campeão olímpico. E ele falou, é verdade isso, João. É verdade mesmo. Incrível, né? Como é que o cara pensa desse jeito. Então eu vou falar algumas coisas que eu conversei com ele. A Xuxa foi incrível, porque a Xuxa montou minha história desde que eu era pequeno, da minha irmã também, do meu irmão,
que assistiu, né, todos os dias a Xuxa, e a gente teve grandes insights juntos. Eu tive a oportunidade de falar com ela durante muito tempo. E o Maurício de Souza, que ele é tão incrível quanto essas pessoas que eu vou falar, mas tem um fator aí que é a idade. Então ele está aí com 70 anos de idade ou 80 anos de idade. Acho que 80 anos de idade que o Maurício de Souza está, e ele pensa muito lúcida, de maneira muito lúcida, e ele é muito empreendedor. E aí eu resolvi fazer isso, como eu sempre faço toda semana, porque esse é o aquecimento também para o Seminário CLAC. O Seminário CLAC vai acontecer dia 19 de dezembro, 80 anos, é isso aí. O Maurício tem 80 anos. Quero saber quem é que vai para o Seminário CLAC aí? Quem é que já adquiriu o convite? Quem já comprou o convite aí? Deixa eu ver quem vai pro seminário. O S-CLAC 2015, dia 19 de dezembro. Corações. Quem é que vai pro seminário CLAC? Quem tá marcando bobeira ainda, pô? Eu. Muito bem. Já estou vendendo bastante convite, vou falar um pouquinho sobre o seminário também. Estarei tendo bebê. Brasileiro alguma coisa, não sei o que é isso. Depois você explica. A Kelly, que legal, Kelly, boa noite. Muito bem. O que eu acredito, né? O que o Joel acredita? Eu acredito que eu estando perto de pessoas que são sucesso e que fizeram algo incrível em suas vidas, eu modelando a forma delas de pensar, o mindset delas, e me inspirando em como que elas agiram, isso vai me ajudar na minha vida. Isso vai ajudar na minha vida, tá? Eu me inspiro. Então eu acredito nisso. Estando próximo, estando perto, perguntando para as pessoas como que elas agiram em situações caóticas, de crise, de colapso, eu entendendo que tem um ponto de conexão, um ponto de alinhamento entre elas, isso vai me ajudar na minha vida, nos meus desafios e assim por diante. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com essas pessoas, eu faço algumas perguntas que podem parecer clichê, de fato são, mas elas remontam e me mostram um caminho incrível e que me ajuda. Me ajuda também a seguir nos meus desafios e ajudar outras pessoas também. Muito bem. Conversando com essas pessoas, Bernardinho, Xuxa e Maurício de Souza, eu vi 4 pontos que eles falaram. E eu queria que você anotasse. Eu fiz até a sequência, para variar, eu tenho meu script, tá? A primeira delas foi visão. Visão. Uma pessoa que consegue sair de um ponto de crise, uma pessoa que consegue empreender. Empreender, vou falar novamente, não é abrir uma empresa. Empreender é colocar sua ideia em prática, pessoal. Empreender é colocar sua ideia em prática. Empreender é colocar sua ideia em prática. Você não precisa fazer CNPJ, você não precisa fazer cartão de visita, você não precisa criar site, você não precisa criar fanpage. Empreender é colocar sua ideia em prática. Você pode falar, você pode baixar um Periscope, adicionar 20 amigos e sair falando. Você está empreendendo, você está colocando a sua ideia em prática. E para isso, visão. E eu vou te dar um exemplo. Nessa sala, eu estava conversando com o Maurício de Souza e ele falou sobre o mercado de gibis. Eu perguntei alguns números para ele. Maurício, como é que é o seu mercado? Ele falou, olha, 92% dos gibis no Brasil eu domino esse mercado. Então, de todos os gibis que são produzidos no Brasil, o cara detém 92% do mercado. Então ele é um oceano azul. Só tem ele. Eu falei, incrível. Eu quero saber, Maurício, quantos livros publicados você já tem? Ele falou, 70. Maurício de Souza, em 5 décadas, em 5 gerações, ele tem 70 livros, 70 obras publicadas. Eu falei, incrível, cara, incrível. E eu falei, produto licenciado. Você tem produto licenciado, que eu sei, você tem inúmeros produtos licenciados, mas qual é o número de produtos licenciados? Então tem Maçã da Mônica, Gibizinho da Mônica, Parque da Mônica, você tem Balãozinho da Mônica, Caderno da Mônica, produtos licenciados com a tua marca, da Turma da Mônica. 2.000 produtos licenciados ele tem. Então ele tem 70 obras, 2.000 produtos licenciados e 92% do mercado de gibis é dele. Eu falei, incrível. E aí aí eu perguntei, quantos funcionários tem tua equipe? Ah, minha equipe tem 450 funcionários. Quantos filhos você tem? Ele tem 10 filhos. O filho dele mais novo tem 16 anos e a filha dele mais velha tem 56 anos. Tem 56 anos. E aí você fala, cara, que incrível isso, né? Então, como é que você conversa
com todas essas gerações diferentes, em momentos diferentes, para o mesmo propósito. Ele falou, quando eu tenho que falar com um rapaz, com meu filho de 16 anos, eu tenho uma linguagem. Quando eu tenho que falar com o meu de 20 e pouco, eu tenho uma outra linguagem. Quando eu tenho que falar com o meu de 30 anos, eu tenho uma outra linguagem. É a mesma coisa como gibi. Gibi é contar a mesma história durante 50 anos, porque eu perguntei, como é que você faz para manter 50 anos, né? Aí, como líder de mercado, ele falou, é contar a mesma história. Então essa fica a dica para você. Como que a gente sobrevive, né, num mercado, numa situação, em várias gerações, com várias pessoas em vários locais, é contando uma história, e ela é a mesma, de maneiras diferentes, dependente do seu público-alvo, de maneiras diferentes, dependendo do seu público-alvo. Essa é a grande sacada que eu tive com o Maurício de Souza. Só que teve uma outra coisa sobre visão que eu percebi junto com ele, que foi o seguinte: parece que tem uma lei aí, essa lei ainda não foi aprovada, mas tem uma lei que está lá no Congresso e as pessoas estão votando que não quer deixar que as crianças comprem brinquedos. Os brinquedos não podem ter tanto viés comercial e um produto de marketing sobre ele, né? Isso é uma lei que está se falando bastante. E aí, se isso acontecer, o mercado brasileiro, sobre esse ponto de vista dele, vai cair. Não tem mais mercado. Não tem mais mercado. E eu falei, o que você vai fazer se isso acontecer? Se você não conseguir mais vender gibi, se você não conseguir mais vender brinquedos, se você não conseguir mais utilizar a Turma da Mônica, você vai desistir? Você vai parar? Você tem 80 anos, né? Mas você já deixou um patrimônio muito grande. Ele falou, não, eu vou para um outro mercado. Eu vou para um outro país, eu vou para um outro mercado, eu vou para um outro lugar onde eu aceite muito maior desse tipo de empreendedorismo, desse tipo de sistema, né, mercadológico, tributário e assim por diante. Então, o que eu aprendi com o Maurício de Souza, que é o primeiro ponto de hoje? Chama-se visão. Visão. Algumas pessoas conseguem enxergar um pouco mais longe, outras pessoas conseguem enxergar mais de perto e outras são míopes. Então, naquilo que você vai fazer, se você conseguir encontrar uma visão, ter um ponto de conexão com o futuro, isso vai te guiar. As pessoas diferenciadas são aquelas que têm a visão diferenciada. Tá, Joel, muito bem, legal, gostei da sua dica, legal que você aprendeu isso com o Maurício. E como é que eu faço para ter visão? A visão é um exercício, como tudo na vida é um exercício. Como você fortalece o seu bíceps na sala de musculação, você também fortalece a sua forma de pensar, você treina a tua mentalidade e a tua visão também. E não é muito complicado. Você tem que elencar uma pessoa que você acredite que tenha visão sobre um determinado assunto e, se possível, esse assunto tenha uma conexão direta com o que você deseja para a sua vida e você tem que ficar cada vez mais perto dela. Você tem que se aproximar de pessoas que têm visão, visionárias, pessoas visionárias, que enxergam além da fotografia inicial, que enxergam no tradicional e no corriqueiro idioma do empreendedorismo, que é pensar fora da caixa. O cara que pensa um pouquinho fora da caixa, o cara que sai, né, desse sistema, o cara que pensa fora da Matrix. Você tem que achar essa pessoa, achar esse nicho de pessoas e estar próximo deles. E aí isso aumenta a tua percepção de visão. E aí você deixa de voar baixo e começa a voar um pouco mais alto. Você começa a ser uma águia que consegue ter um panorama muito maior. Isso que aconteceu comigo conversando com o Maurício de Souza me mostrou o viés da visão. Pessoas empreendedoras de sucesso, e lembrando que empreendedorismo é colocar sua ideia em ação, são as pessoas que têm visão, capacidade de enxergar além do alcance, capacidade de enxergar por fora da caixa, por cima do muro. Isso é treinável. Visão é treinável. Então fique mais perto, utilize melhor o seu dia, as horas do seu dia para ficar perto dessas pessoas que têm visão. Uma vez com essa visão, você tem que entrar em ação. Você não tem outro caminho. Uma vez que você enxergar algo, você tem que concretizar esse algo. Porque as coisas acontecem duas vezes. Uma vez na sua visão, na sua mente, e outra vez no plano material. O que eu aprendi com o Maurício de Souza foi visão. Ele tem visão. E ele entra em ação. E isso é treinável. Então anota aí, visão. Eu lembrei que agora eu vou te sugerir um livro que fala sobre visão ou sobre mindset, que está na sua... Tem o 2 agora.
eu ainda não li, mas eu li o 1. Quem já leu Geração de Valor do Flávio Augusto aí? O 2 acabou de sair, mas o 1, que eu imagino que o 2 seja tão incrível quanto o 1, mas esse aqui é o primeiro livro que eu sugiro que você leia sobre visão. Quem já leu aí? Cecil? Patrick? Esse é um livro que vai expandir tua forma de enxergar as coisas. Vai expandir. Eu sugiro que você leia mais do que uma vez. Você leia várias vezes. É um livro... Eu que gosto de escrever, é um livro que depois que eu li, eu falei, nossa, a forma de diagramar um livro mudou. Ele elevou o estado da arte sobre visão. Não seguir a boiada, não ser Maria vai com as outras, ser uma pessoa inconformada, ser uma pessoa que soluciona problema, ser uma pessoa que não entende a educação de maneira formal, fechada, coxinha. Esse é um livro que você tem que ler sobre visão. E ele está aí em promoção, tem algumas resenhas na internet. Acessa o Flávio Augusto nas mídias sociais, segue lá o Geração de Valor. E o 2 acabou de sair, eu vou ler o 2 e em breve eu já falo também o que eu achei, se vocês acharem interessante, aqui no Periscope. O livro sobre visão, que mostra aí a questão do Maurício de Souza, é esse aqui. Eu não conheço o Flávio pessoalmente ainda, acredito que eu vá conhecer em breve, mas... esse livro aqui já mostra muito do que ele pensa, do que ele acredita sobre visão. Foi o livro mais vendido sobre negócios e empreendedorismo de 2015. Foi esse aqui, Geração de Valor. E ele doa toda a venda, toda a verba que ele recolhe da venda do livro para o Instituto Geração de Valor, que é o instituto que fomenta o empreendedorismo do Brasil. Então são vários os motivos que você tem que ler. Mas o livro que eu sugiro para ler sobre visão, para você expandir teu mindset, é Geração de Valor. Tá? Segundo assunto que eu aprendi agora foi com o Bernardinho. O Bernardinho é um cara que eu acompanho desde 2004 veemente. Li o livro dele em 2006. Eu li o livro dele em 2006 e vi várias passagens conversando com o Rodrigão, que é um atleta da seleção olímpica de 2004, 2008, 2012. Foi atleta dele e é meu amigo. E eu fiz várias perguntas sobre o que estava escrito no livro e ele confirmou. O segundo ponto é o que eu aprendi com o Bernardinho, chama-se preparação. E ele tem uma frase que eu sugiro que você anote. A preparação é mais importante que a vitória. Nada é mais importante do que a preparação. Estar preparado, que é a relação dele sobre jornada e destino. Então tem o ponto A e o ponto B. O ponto B é o que você quer conseguir e o ponto A é onde você vai iniciar. Mas ele acredita que a jornada, que é o processo intermediário, é o mais importante do que a vitória. Você tem que ter a convicção que você está se preparando. E nada além do que a preparação importa. E eu perguntei, Bernardinho, a história do estacionamento. Eles fizeram uma viagem muito longa, para um campeonato mundial, e aí eles não tiveram tempo de treinar no ginásio, e o Bernardinho falou, mas a gente vai fazer um treino no estacionamento. E aí eles fizeram um treino no estacionamento mesmo, para manter a mentalidade dos caras sobre a preparação. A preparação tem que ser mais importante do que a vitória. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Quem tem uma frase parecida com essa, mas que tem uma forma de pensar similar, é o Vanderlei Luxemburgo também. Se você ler A Tríplice Coroa ou Sou o Vencedor, um livro dele que fala sobre como que ele conquistou muitos títulos há mais ou menos 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, remonta bastante esse item também. Então a preparação do Bernardinho. Eu não estou com o meu livro aqui Transformando Suor em Ouro, mas você precisa ler esse livro. E tem uma ponte de conexão nesse livro incrível que ele chama da Roda da Excelência. Então ele fala o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E para isso, você precisa ter uma roda de excelência. Você precisa ter do teu lado os melhores naquilo que fazem. Eu lembrei de um livro, me dá 10 segundos que eu vou pegar esse livro, menos que 10, espera aí. Sobre roda de excelência. O Bernardinho fala sobre roda de excelência. Você precisa estar do lado das pessoas certas para você desempenhar bem e treinar bem. O
que ele quer dizer com isso? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E para você se preparar bem, você precisa estar com as pessoas certas para se preparar bem. Eu não estou com esse livro, mas eu vou te dar mais 2 livros aqui para você ler sobre preparação. E tudo isso foi discutido com ele. Muito humilde, muito humano, muito sábio e um homem de verdade. Ele é obstinado pela preparação. Ele é obstinado pela preparação. Eu acho que essa é a melhor... É o melhor adjetivo que eu dou para o Bernardinho. Ele é obstinado pela preparação. Mas eu vou te sugerir 2 leituras. Uma empreendedora e uma de mindset. Essa aqui é uma leitura empreendedora. Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Você tem que ler esse livro. Mas se você não tiver tempo de ler esse livro, que é um livro aí, ó, que tem 300 páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Ele tem... tem apêndice, tem referência bibliográfica. Você vai ter aí 300 páginas. Esse livro tem 300 páginas. O Jim Collins é a maior referência sobre estudos de empresas que deram certo em níveis estratosféricos daquelas que ficaram no nível mediano. As empresas ótimas com as empresas medianas e também as empresas que caíram. O que esse cara fala? Se você não tiver tempo para ler, eu sugiro que você vá até o YouTube e assista uma palestra dele que tem 1h06, se eu não me engano, legendada, sobre Jim Collins e Empresas Feitas para Vencer. Vai ter palestra de 20 minutos, de 30 minutos. Não, assiste a de 1 hora. Assiste a palestra de 1 hora. Só essa palestra vai te dar muita informação sobre esse livro e já vai te dar o que eu quero te mostrar aqui hoje. Você nem vai precisar ler o livro. Agora, se você ficar provocado, vai lá e compra. O Jim Collins fez o seguinte. Ele entendeu o que tem de diferente entre as empresas que têm muito valor percebido na Bolsa de Valores e aquelas que quebram. E ele achou 2 pontos. Primeiro, ele diz assim, as empresas falam que o principal ativo delas são as pessoas. Aí ele fala assim, incompleto. O principal ativo das empresas são as pessoas certas. Certas. Pessoas certas. Então ele diz o seguinte, aquele funcionário que precisa de motivação não é o funcionário certo. Não é. Funcionário certo, ele é automotivado. As empresas que despontaram, as empresas campeãs, as empresas extraordinárias, as empresas nível 5 tinham funcionários automotivados. Ele fez uma pesquisa gigante. Essa é a maior referência sobre esse assunto no mundo. Nenhuma pesquisa, nenhum livro é mais forte do que esse. Segundo ponto. Empresas de sucesso têm líderes nível 5. O líder nível 5, ele tem 2 pontos básicos. Primeiro, ele é absolutamente focado em resultado. E 2, ele não quer se aparecer muito. Ele não quer ser o mais famoso, ele não quer ser mais rico, ele não quer ser mais incrível. E quando ele erra, ele coloca a culpa nele. Quando ele acerta, ele coloca o valor nas pessoas. O líder que não é bom, quando ele acerta, ele fala que ele é o cara. E quando ele erra, ele fala que o problema está nas pessoas. Essa é a grande diferença. Então esse é um livro que você tem que ler, ou um vídeo que você tem que ler sobre preparação, que é a segunda sacada que eu peguei do Bernardinho. E aí, eu te sugiro um outro, que quem faz o prefácio do livro é o Jim Collins. Que é esse aqui, ó. Sonho Grande. O Sonho Grande é um livro que conta a história da Ambev, né? Então você tem aqui, ó, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira. Esses caras, eles têm a Heinz, eles têm a Ambev, o banco de investimento. Foi incrível. E quem faz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quem faz o prefácio do livro, e é incrível, eu não sei se vocês conseguem ver, tá aqui, ó. Quem faz o prefácio do livro é o Jim Collins. É o Jim Collins. Ou seja, esse cara aqui fala dos brasileiros, mas quem escreveu foi a Cristiane Correia. Segue ela no Facebook. Ela é uma jornalista que tinha um programa de internet na exame.com. Resolveu escrever, e foi ela que escreveu o livro do Abílio.
do Abílio. É uma leitura incrível, que fala sobre preparação, a importância da preparação. Então eu já te sugeri 3 livros. O primeiro, Geração de Valor, que fala sobre visão. O segundo, Sonho Grande e Empresas Feitas para Vencer, que falam sobre preparação, e além do livro do Bernardinho, que é Transformando Suor em Ouro. Tem um outro livro aqui, também, que é um livro que vai pegar o item 2, que eu estou falando agora, e o item 3, tá? Que é esse aqui, ó. Quem já leu Fora de Série? Eu já li 2 vezes esse livro. Quem aí já leu Fora de Série? Deixa eu ver aí. Quem leu aí? Fora de Série. Quem já leu Fora de Série? Eu, Kátia também já leu, Fábio já leu. Mais alguém leu esse livro Fora de Série? Legal. Já leu Fora de Série. Esse é um livro que em inglês ele está chamado como Outliers. A Fê já leu também. Por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele fala sobre algo que eu acredito bastante, que é a importância da preparação. A pergunta do Malcolm Gladwell é: por que as pessoas acima da média ou as pessoas fora de série são fora de série? E ele fala, olha, não tem um evento tão absurdo do talento cósmico ou divino que transforma as pessoas nisso. Existe uma explicação porque as pessoas fora de série são fora de série. Elas nascem com uma predisposição, como todo mundo nasce. Todo mundo aqui nasce com uma predisposição para algo. Mas existem no meio do caminho, no meio da nossa vida, gatilhos e situações que favorecem isso. E ele começa a contar histórias de grandes advogados, história do Bill Gates, história do Steve Jobs, história do Chris Langan. Chris Langan é um cara que tem um QI de 180 pontos, que é mais alto que o QI do Einstein, e ele não conseguiu ter sucesso na vida acadêmica, ele nem se formou na faculdade. O que aconteceu? Então ele fala sobre o poder do ambiente, ele fala sobre as horas, a prática deliberada, ele fala sobre a cultura do local, ele fala sobre o ano que você nasceu, ele fala o lugar que você viveu, ele fala sobre o estado, a sorte, as coisas incríveis, a tua família e assim por diante. E capítulo por capítulo, ele vai brincando com você e ele vai unindo, e é um dos livros mais bem aceitos. Esse é um autor, é um jornalista canadense que mora em Nova York, e o Malcolm Gladwell, e ele fala incrivelmente sobre isso, é muito aceito, muito aceito. É um livro que utiliza bastante estudos acadêmicos. O começo é legal, depois o livro fica um pouco mais rebuscado. Não para, continua, porque no final ele conecta tudo, é incrível. Esse livro ele fala sobre o segundo ponto que eu falei para vocês que eu aprendi com o Bernardinho, e o terceiro ponto que eu aprendi com a Xuxa, que é, primeiro ponto, lembrando, visão. Você precisa ter visão. E visão é treinável. Ande com pessoas que têm a visão. 2, preparação. A preparação tem que ser mais importante, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Prepare-se. Em quais áreas, Joel? Nas áreas que são importantes para você. Prepare-se de maneira funcional. Eu quero me preparar no empreendedorismo, em finanças, em negócio, na minha área técnica, em comunicação, em linguagem e apresentação. Se prepare, prepare-se. E o terceiro ponto que eu aprendi com a Xuxa, e eu vou te falar por quê, chama-se tenha um mentor. Tenha um mentor. Então anota aí. Você precisa ter um mentor. E esse livro fala também sobre mentoria, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista que não é positivo. Você precisa seguir alguém que pensa e que age parecido ou da forma como você quer pensar e como você quer agir. Antes de falar o exemplo da Xuxa, tem um autor que eu gosto muito, você deve saber, você deve conhecer. O nome dele é Roberto Chiniachik. E a primeira vez que eu falei com o Roberto Chiniachik foi em 2009, eu entreguei meu livro para ele.
E eu com a minha mania de perguntar, né? Como é que foi para você o sucesso? Ele tem um livro Sucesso é Ser Feliz. Eu falei, como é que para você foi criado o sucesso? Como é que você entende o sucesso? Existe uma fórmula, né, Roberto? Ele falou assim, olha, eu não sei exatamente se existe uma fórmula, mas para mim foi me apoiar em ombros de gigantes. Ele estava parafraseando o que o Isaac Newton, né? O Isaac Newton falou também, olha, se eu conseguir chegar até aqui, é que eu me apoiei em ombros de gigante. Falando de grandes pesquisadores e físicos da época, né? Que ele falava do Copérnico, por exemplo, lá atrás, e assim por diante. Então, essa frase que parafraseou o Isaac Newton ficou na minha cabeça desde 2009, ou seja, eu preciso ter um mentor. Eu preciso ter um mentor. E eu perguntei isso pra Xuxa. Xuxa, hoje você tem 25 anos aí do Instituto Xuxa Meneghel, e você é rainha dos baixinhos, você liderou durante muitos anos a TV, cuidando das crianças, cuidando dos baixinhos. Como é que foi esse processo? Como é que você se transformou nisso? Ela falou, olha, eu tinha uma vocação por uma coisa, pega isso que eu tô te falando agora. Eu tinha uma vocação por uma coisa, mas a minha vocação sem o gatilho, não era nada. Ela disse assim, ou melhor, me encontraram no meio do caminho. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito no meio do caminho. Eu tive uma pessoa que apostou em mim. Eu tive uma pessoa que via em mim algo que eu não enxergava e numa determinada forma, numa determinada maneira, eu me abri e deixei que ela me guiasse. Que foi a Marlene Matos. Eu deixei que ela me guiasse e ela me guiou. E eu não tive só flores com ela. Eu não tive só mar calmo com ela. Eu tive várias brigas com ela. Eu tive vários desencontros com elas. Mas eu segui aquela mentoria. E eu via nela um caminho. E ela via em mim uma discípula, né? E eu via nela uma mentora. E eu segui aquilo. Sem ela, eu não ia conseguir. Ela expandiu meu campo de visão, ela me colocou na rota, e quando eu saía, ela me colocava na rota. Tinha coisas que eu não queria fazer, mas ela me ajudava. Isso foi incrível para mim. E sem ela, eu não conseguiria. E hoje eu percebo que eu consigo fazer isso com algumas pessoas. Quando eu conheci a Xuxa, eu queria saber se ela era de verdade. O que significa esse ser de verdade? A gente via ela na TV, que ela gostava muito de criança, e eu pude perceber que ela é de verdade. Ela, de fato, gosta de criança, ela, de fato, é muito simples, ela é simples, ela olha no olho, ela conversa, ela pergunta, e essa sensação não apenas eu tive, mas todas as pessoas que estavam comigo também tiveram. E foi incrível. É muito bom quando você conhece uma pessoa e que ela está tão distante de você em um determinado momento da sua vida, e quando ela está próxima, ela é a mesma. E essa foi a sensação. E eu fiz a pergunta, ela olhando no meu olho, ela cruzou o braço, e ela falou, cara, deixa eu te contar uma história. Sem mentor, a gente não chega a lugar nenhum. E ela começou a contar essa história. Eu tenho essa mania, que eu acho que é positiva. Eu pergunto e eu fatio. Como é que ela fez? Como é que ela pensou? Como é que ela foi orientada? E nas frases que ela falava, também se conectava sobre visão. Ela falou que a mentora dela tinha visão. Ela falou que ela trabalhou muito, que ela não tinha muita competência de comunicação. E que ela tinha que desmistificar algumas coisas. Então ela pegou o gancho do Bernardinho, que é a preparação, que é a mentoria, que é a visão. E ela colocou tudo num pacote. E eu falei, eu aprendi isso com ela. Então, eu não preciso de tantas informações assim, mas eu preciso de informações que são importantes para mim. E que vão fazer uma grande diferença. Eu já falei, e vou repetir, no último Periscope, falei do princípio de Pareto. 80% do que você conquista vem de 20% das coisas que você fala. Ou seja, 20, 80. Isso, depois de romper. Legal, né? Depois de romper, isso foi esse ano. 20, 80, né? 20, 80. Então eu tenho 80% das coisas que eu consigo são da minoria das coisas que eu faço. Então eu não preciso saber tantas coisas assim, mas tem algumas coisas que eu entendendo, ela vai me dar resultados incríveis. Visão. Eu preciso enxergar além do alcance. E para enxergar além do alcance, eu preciso estar do lado das águias. Águia voa com águia. 2, preparação. Eu tenho que ser obstinado por me preparar o tempo inteiro me preparar. 3, eu preciso ter alguém que me ajude. Eu não vou conseguir sozinho. Pode ter uma frase, eu não sei exatamente quem disse essa frase, mas eu gosto muito. Sozinho eu chego mais rápido, juntos eu chego mais longe. Sozinho eu chego mais rápido e junto eu chego mais longe. Eu preciso seguir
alguma diretriz, eu preciso seguir alguma filosofia, eu preciso seguir alguma matriz de conhecimento que solidifica os meus passos. Mentoria. Tenha um mentor. E só para te lembrar, tá? Um mentor, ele não é perfeito. Você encontra a perfeição na própria imperfeição dele. Sabe um filme que você tem que ver? Procurando Forrest. Procurando Forrest, ou A Procura do Forrest. Acho que é Procurando Forrest. De um rapaz, de um menino da periferia que quer ser escritor, ele fica do lado de um grande escritor que tinha pensamentos fora da caixa, que não era convencional, o cara era absolutamente utópico, mas foi o mentor do menino. E aí o menino não encontrava algumas soluções, eram incoerentes algumas coisas, mas ele falou, eu vou pegar nele, no Forrest, as principais coisas, os principais itens, encontrando Forrest, os principais itens. Não fica achando que o teu mentor ele vai ser perfeito. Na verdade, a imperfeição dele é que é perfeita. As pessoas não são perfeitas. Não existe nada de valor na perfeição. Não existe nada de valor na perfeição. Perfeição é algo terminado, acabado, fechado. Não, você precisa encontrar a perfeição na imperfeição, nas idiosincrasias das pessoas, nas suas formas de agir. Porque isso que é o incrível. Então escolha um mentor e pegue aquilo que ele tem, que tem a ver com você, que tem a ver com as suas crenças, com os seus valores, e siga. Ele não é um cara que vai te dar todos os caminhos, mas ele vai disparar isso em você. Fizeram uma pergunta se eu sou coach e empreendedor. Eu tenho formação em coach. E eu sou algumas coisas, eu sou professor também, palestrante e coordenador de um grande projeto social, mas eu também tenho formação em coach e por isso que isso me ajuda bastante mesmo. Então o terceiro ponto é esse, né? Tenha um mentor. E, por fim, que faz parte de uma lei que eu criei chamada a Lei dos 4 Efeitos, que é a lei da associação, que tem a ver também com mentoria, que tem a ver também com preparo e também tem a ver com visão. Ela se conecta, ela se encaixa. Esteja associado a pessoas, a eventos, a lugares, a oportunidades, a situações que te ajudem. A quarta lei é a lei da associação. Associação. Você precisa se associar a situações. Você precisa se associar a pessoas, você precisa se associar a elementos de autoridade que reforçam a sua forma de pensar e não necessariamente reforçam a sua opinião. Entenda o que eu estou te falando. Porque se você é um cara que tem mentalidade de sucesso, você tem que se associar a pessoas que têm mentalidade de sucesso. Mas elas não necessariamente pensam de maneira similar como você sobre um determinado assunto. Elas pensam de maneira similar a você sobre o sucesso, onde você controla o sucesso, onde você pega o sucesso. Você pega o sucesso. Agora, se você só ficar perto de pessoas que pensam iguais a tudo que você pensa, você não cresce muito. Existem opiniões controversas, existem pessoas que são contraditórias, isso te ajuda. Mas o mindset inicial é em busca do sucesso. Aí você se associa a ela. Porque quando você se associa, ela pensa de maneira ortodoxa a você. Isso faz você crescer. Ela tem opiniões controversas, contraditórias, diferentes. Ela tem opinião abusada, ela tem posicionamento abusado, mas ela parte do princípio que o sucesso está ali. Aí você fala, cara, eu quero me associar a pessoas que pensam fora da caixa. Não necessariamente pensam como eu para um determinado assunto meio, mas pensam como eu para um determinado assunto fim. Ou seja, o sucesso está na minha mão e a gente vai conseguir uma coisa. Nós conseguiremos ter sucesso, mas o cara pode ter uma opinião contraditória sobre um item do processo. Esse é o cara que você tem que estar perto. Vou falar de novo. Vocês pensam de maneira similar sobre ter sucesso sobre uma determinada ação. Mas o processo do meio pode ser diferente. E pode ser contraditório. E olha, eu não acredito nessa sua opinião, porque são essas opiniões que vão fazer você se associar a pessoas que têm competências que você não tem. Aí você para e fala, caraca, meu, eu não pensei nisso antes.
E quando você tem essa sacada, que você não pensou isso antes, na minha opinião, você está no caminho certo. Você tem que estar num lugar onde uma pessoa fala uma coisa e fala, nossa, eu não pensei nisso antes. Como que eu não pensei nisso antes? Tava tão na minha cara, mas eu não pensei nisso antes. Você está começando a crescer. E essa pessoa tem uma opinião contraditória. Mas está todo mundo no viés de conseguir, de realizar, de ter sucesso. Então vamos reprisar, vamos voltar, vamos revisar. Primeiro, você tem que ter visão. Você tem que conseguir enxergar além da caixa. As pessoas vão te valorizar se você for um cara que de visão. Você conseguir ter visão. Visão. E visão pode ser treinada. Eu gosto de falar que o sucesso é treinável porque você coloca ele na prática. E quando você coloca ele na prática, você tem experiência. E quando você tem experiência, você tem conhecimento sólido. Conhecimento de causa. Visão. Visão é treinável. Voe com águias, não voe com galinhas. Você é a média das 5 pessoas que mais você convive. Tudo bem? Segundo, e aí eu pedi para você ler o livro do Flávio Augusto. Segundo, você tem que ter uma vontade incrível de se preparar. No teu dia a dia, você não pode negociar com a tua preparação. Você precisa ler todo dia. Não consegue ler livro? Escuta o livro. Não consegue escutar o livro? Assista uma palestra. Não existe uma maneira fechada de estudo, mas você precisa estudar. E você precisa se preparar e colocar na prática. Você precisa se preparar e colocar na prática todos os dias. Você precisa parar para pensar. Você precisa assumir que você não tem competências adequadas naquele momento. Você precisa reformular. Você precisa colocar que a responsabilidade é sua. Você precisa treinar e se preparar, meu. Se você é um líder aqui, você precisa se preparar para mandar alguém embora. Se você é um palestrante, você precisa se preparar para falar em público. Se você é um professor, você precisa se preparar para ter uma aceitação da tua sala, da tua equipe. Se você é um empreendedor, você precisa ter competências sobre o teu negócio. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Tá? Preparação é o segundo item que eu aprendi com o Bernardinho. Terceiro item, tem um mentor. Tem um mentor. Isso eu aprendi com a Xuxa. Tem um mentor, alguém que você siga, alguém que você se apoie, alguém que você veja, essa pessoa tem essa competência e eu preciso dessa competência. Você pode ter 2 mentores, 3 mentores. Eu fui salvo na minha vida muitas vezes por causa dos meus mentores. Os meus mentores são pessoas que têm idade de ser meu pai, que têm o dobro da minha idade. Eu tenho vários que têm o dobro de ter a minha idade. Todos os meus mentores, eles são mais velhos do que eu, alguns da minha idade e outros mais novos do que eu. Eu tenho um mentor de todas as idades. A maioria mais velho, alguns da minha idade e outros mais jovens do que eu. Por quê? Porque eu consigo capturar o melhor de cada um. E aquilo me guia, aquilo me orienta, aquilo é um mentoring. Aquilo me ajuda. E quarto, se associa a pessoas, a situações, a lugares. Eu não estou com esse livro aqui, deixa eu dar uma olhada, eu não estou com esse livro aqui, mas você deveria ler um livro chamado O Fator Sorte, que ele fala que a sorte existe e você pode utilizar a sorte de 4 formas, sendo otimista, transformando más oportunidades em boas oportunidades, criando oportunidades e... eu vou lembrar, caramba, criando oportunidades, transformando más situações em boas situações... Criando oportunidades, más situações, boas situações, sendo otimista e o último, usando a intuição. Ele fala muito disso. Utilize a sua intuição, siga a sua intuição, cria oportunidade, transforma a adversidade em oportunidade, aquela situação que é ruim, a crise, você cria e seja uma pessoa otimista. Esse é o caminho que ele deu para você ter sorte. Sorte. Existem fórmulas, o norte-americano principalmente, ele cria algumas fórmulas, eu gosto muito do norte-americano. Eu vou te dar um livro, que é uma recomendação do Keiner, não sei se o Keiner está por aí, que é um grande amigo meu, inclusive você tem que seguir Keiner Luiz no Facebook, vai lá e siga Keiner Luiz no Facebook. Ele me sugeriu esse livro que eu li num domingo qualquer, assim, uma leitura incrível, Só é Pobre Quem Quer. Olha o título. Olha o título. Procurem Joel. Só é pobre quem quer. Valeu, Silvério. Olha o título. Ele gera... É do Napoleão Hill. Ele gera estranheza no começo. Caramba, só é pobre quem quer? Eu não quero ser pobre. Então o que esse cara quer me falar? Aí ele vai te falar sobre a fórmula do sucesso. Paixão, mais talento, vezes ação, mais associação, vezes fé.
Eu já decorei. Paixão mais talento, vezes associação, mais ação. Associação são as pessoas, mais ação e mais fé, crença. Essa é a fórmula do sucesso. E ele fala, só é pobre quem quer, tanto espiritualmente quanto financeiramente, no aspecto material, espiritual, emocional e assim por diante. Napoleão Hill. Para quem não sabe, Napoleão Hill é um dos caras que estudou durante 20 anos por que as pessoas de sucesso têm sucesso. Ele pesquisou 17 mil pessoas e ele encontrou 16 variáveis. Vou mostrar o livro de novo. Só é pobre quem quer. Você pode ter mentores nos livros também, viu, pessoal? Quem pensa enriquece tá por aqui, eu acho. Tá aqui, ó. Falaram aí, quem pensa enriquece, tá aqui, ó. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill também. Napoleão Hill também. Esse livro aqui, ó, Só é pobre quem quer, é incrível, porque pode gerar estranheza para você no começo, mas você fala, faz sentido, porque as coisas nascem na minha forma de pensar. Você pode ter mentor, que é um livro, o próprio Napoleão Hill pode ser teu mentor. E tem uma vantagem muito grande, filosofia do sucesso, é isso aí, filosofia do sucesso. 4 estrofes incríveis, né? Você tem aí, você tem uma vantagem muito grande, chamada internet. Internet. Você vai encontrar tudo na internet. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro agora, não tem problema. Vá lá, você vai conseguir. Pessoal, você vai conseguir ver uma palestra do Napoleão Hill de 2 horas em preto e branco, onde aquele rapaz, aquele homem fala, parece que ele está lendo alguma coisa, não está lendo nada. Ele está com uma câmera e ele sai falando, legendado, sobre mentalidade de sucesso. Se você tiver paciência, e você deveria ter, vai fazendo as tuas pausas. Vai fazendo as tuas pausas, a cada 20, 25 minutos, pausa, vai no banheiro, toma água, volta de novo. Pega 2 horas da tua vida e veja Filosofia do Sucesso do Napoleão Hill, que tem no YouTube. Você não precisa nem comprar livro. Você vê um cara falando incrivelmente. E tudo que eu estou te falando aqui agora, você consegue ler resenhas e ver vídeos na internet gratuitamente. Então pega um pouco do teu dia, distribui melhor a tua hora, que você vai conseguir ver sobre aspectos sobre visão, você vai ver sobre preparação, você vai ver sobre mentoria e você vai ver sobre associação. Era esse o periscopo que eu queria falar para vocês. São as 4 coisas que eu aprendi com a Xuxa, com o Bernardinho e com o Maurício de Souza. Tem mais para os próximos periscopos. O que eu aprendi com o Neymar? O que eu aprendi com o Popó? O que eu aprendi com o Alexandre Pires? O que eu aprendi com o César Cielo? O que eu aprendi com a minha mãe? O que eu aprendi com o meu pai? O que eu aprendi com o meu irmão? O que eu aprendi com o menino lá do Instituto Neymar que eu trabalho? O que eu aprendi com meus amigos de trabalho? O que eu aprendi com os meus colaboradores, com os meus professores? O que eu aprendi quando eu perdi tudo da minha vida? O que eu aprendi? O pessoal quer manter contato? Eu estou lá no Facebook como Joel Moraes, no Instagram como Joel J, aqui no Periscope Joel Moraes 81. Toda semana eu faço Periscope. Por quê? E essa é a última parte. Eu quero saber aí quem é que vai para o Seminário CLAC dia 19, que eu vou falar os próximos palestrantes agora. Quem é que vai? Seminário CLAC, pessoal. Seminário CLAC. Quero saber quem vai para o Seminário CLAC. Mostra o outro livro de novo. Eu vou. Para quem ainda não sabe o que é o Seminário CLAC, eu vou falar bem rápido. Gente, o Seminário CLAC é um evento que eu criei. Que são palestras sobre mentalidade de sucesso em formato talk show. O que é talk show? Reduzido, você fala também. Então, 10 minutos, 15 minutos, e no intervalo vai ter aí um comediante que vai quebrar o estado e vai deixar a gente focado de novo. E eu tô levando Mal Rimage, campeã olímpica. Eu tô levando Edivaldo Valério, o primeiro e único negro a ser medalhista olímpico de natação, nordestino, negro, teve muita dificuldade. Eu tô levando Pezinho Firme na Rocha, um grande compositor da música popular brasileira. E agora eu vou te falar outros palestrantes. Rodrigão,
campeão olímpico de vôlei, Rodrigão, campeão olímpico de vôlei de 2004 e que tem história com Bernardinho. Rodrigão, campeão olímpico de vôlei e tem a história com Bernardinho. E é incrível, porque ele conta o seguinte: em 2004 nós somos os melhores do mundo porque nós merecemos. Foi isso que ele falou pra mim. Em 2008 a gente não mereceu. O outro time treinou mais do que a gente. Eu falei, nossa, pra ele o sucesso é absolutamente óbvio. Incrível, cara. Olha o que esse cara tá me falando. Porque olha só, pessoal, olha como que eu penso. Olha como é que eu penso. Eu estou de frente para um campeão olímpico. Ou seja, o que é um campeão olímpico? Mauro Rimage, campeão olímpica. Edivaldo Valério, medalhista olímpico. Rodrigão, medalhista olímpico. O que é isso? O que é isso? É assim, ó. Eu resolvo fazer uma atividade na minha vida. Uma atividade profissional na minha vida. Eu resolvo fazer uma atividade profissional na minha vida. No caso desses caras, foi o esporte. Naquela atividade profissional na minha vida, existe um topo do sucesso. O ponto mais alto da conquista. O ponto mais alto do reconhecimento. O ponto mais alto de sucesso que você recebe um mérito. E aí, esse cara conseguiu isso. E esse cara vai falar. Então, se esse cara está falando dessa trajetória, dessa jornada do herói, eu preciso ouvir o que esse cara está falando. E é esses caras, nenhum deles falam que foi por acaso. Nenhum deles, gente, nenhum livro. Esse não fala que foi por acaso. Esse não fala que foi por acaso. Esse também não fala que foi por acaso. Esse também não fala que foi por acaso. Esse não fala que foi por acaso. Esse não fala que foi por acaso. Ninguém fala que foi por acaso. Não vai ser por acaso. Eu preciso confiar nisso. E esses caras vão estar falando no dia 19 de dezembro para nós. Rodrigão vai falar isso. O outro palestrante que vocês conhecem e fechou agora, o nome dele é o Pauê. O Pauê. Pauê é um menino, é um rapaz incrível que perdeu as duas pernas num acidente e resolveu mudar a vida dele sem as duas pernas. O que aconteceu? O que ele pensou? O que ele fez? E tem mais um palestrante que eu não falo hoje. Eu falo só na semana que vem. São 6. Eu também vou falar, mas eu vou falar pouco. Eu quero mais aprender. Eu vou falar, e aí pessoal, tudo bem? Esse é o Seminário CLAC. É uma satisfação imensa estar aqui. Amo todos vocês. Obrigado por ter vindo. Compre os livros, porque os livros todos vão voltar para o Instituto Neymar. Mas o 6º palestrante eu só vou falar semana que vem. E tem um outro que ainda estou negociando, porque a data é muito difícil para eles. Mas eles querem vir. E o que vai acontecer no Seminário CLAC? Que vai ser numa sala de cinema, dia 19 de dezembro. Toda a verba, todo o dinheiro que for arrecadado com as ações dos ingressos e com a venda do livro Sucesso é Óbvio, eu vou destinar 100% para projetos do Instituto Neymar. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho no Instituto Neymar, eu sou coordenador geral do Instituto Neymar, que é um projeto incrível, sério, com pessoas sérias. Alguns dos meus amigos professores estão aqui, vendo o Periscope agora comigo, e eu agradeço a presença de vocês, mesmo de coração, e que seguem essa toada, esse propósito junto comigo. E toda a verba que eu levantar, eu vou doar para os projetos, que são muitas crianças que precisam disso também. Então eu quero levantar o maior número de dinheiro possível. Mas tem uma grande diferença aí. Ao invés de eu pedir para você me dar o dinheiro, eu estou te dando insights, eu estou te dando os palestrantes, eu estou te dando uma oportunidade de você conhecer, tirar foto, perguntar. Estou te dando a oportunidade de comprar o livro. Se você já tem, você dá ele de presente. E hoje eu já consegui uma grande participação junto com a ajuda do meu amigo Fábio Cecil, que está vendo aqui. Então, uma pessoa também muito importante que queria estar no seminário, vai contribuir com a compra dos livros, que é o Diego, eu acho que eu posso falar, o Diego que jogava no Santos, Diego e o Robinho, né? O Diego Ribas, joga agora na Turquia. Ele falou, pelo propósito, ele falou, cara, eu vou comprar também, eu não vou poder estar, queria muito,
mas eu vou comprar os livros, porque eu vou dar para os meus amigos e vai ser incrível. Então, com a ajuda do professor Fábio Cecil, a gente conseguiu aí a ajuda de mais um parceiro, que é incrível, que também acredita na causa. Então, dia 19 de dezembro. Pessoal, vocês têm que comprar o ingresso. Como é que vocês vão fazer para comprar o ingresso? Tem duas formas. Quem mora em Santos ou na Baixada Santista, quer comprar o ingresso ali na Eleven. A Eleven é a loja de roupa da mãe do Neymar, da Nadine, que é a presidente do Instituto. Você vai lá e compra. Ou senão você entra no compreingressos.com e vai lá, Seminário Claque, e compra o teu ingresso. Eu vou mudar o lote já. A partir de amanhã eu já vou mudar o lote. Então hoje ainda o ingresso é R$60. Eu vou mudar o lote. Porque os palestrantes são grandes e a gente precisa ter um pouquinho mais de percepção de valor. Vai lá no www.compreingressos.com, digita lá no campo de busca Seminário Claque, compra teu ingresso. Compra o teu ingresso para o dia 19 de dezembro. Quem mora em Santos, quem não consegue comprar com cartão de crédito, quem está no Gonzaga, vai lá e compra na loja Eleven. E aí você tem aí o livro do... Aí você tem o livro que eu peguei agora, Vinícius. Depois eu te falo, Vinícius, como é que você faz para comprar o livro. Aí você tem o ingresso também do Seminário Claque. E tem duas fontes, né, que eu vou arrecadar isso aí. Vai ser através do ingresso e através do livro. E você vai ser o padrinho de algum projeto e eu vou te falar como que esse dinheiro foi destinado. E você vai ajudar a vida de um monte de moleque, um monte de menina, um monte de família, um monte de gente que tem aí propósitos e crenças como você tem, que só o conhecimento liberta. Conhecimento é poder, gente. Sucesso é óbvio. Alguns jargões que eu acredito. Conhecimento liberta, o conhecimento é poder, o sucesso é óbvio, o sucesso é treinável, o sucesso é viciante, o sucesso é uma decisão e assim por diante. Eu estou no comando, pessoas precisam de pessoas, eu tenho tudo que eu preciso, eu peço menos e agradeço mais. Essa é a ideia. Procurei, eu nem sei que horas são agora, deixa eu ver que horas são, faltam alguns poucos minutos para a final da Copa do Brasil. E olha que incrível, a gente conseguiu fazer Periscope, vai conseguir assistir jogo. Isso é incrível. O jogo tem outro sabor. É isso aí. O jogo tem outro sabor, que o nome disso é gatilho, rotina, recompensa. Você estudou e aí você assistiu o jogo. Você vai ver o jogo de uma outra forma. Então eu quero agradecer os corações que eu sempre adoro, que eu amo, as novas pessoas que estão entrando na sala, as pessoas que compartilham. Eu quero todos vocês no Seminário Claque. Não deixa para comprar depois. Dá de presente para alguém. Você não vai se arrepender. Você vai ter a oportunidade de ter os caras muito próximos de você, de tirar foto, de fazer pergunta, de ter os insights que não tem preço, só tem valor, muito valor mesmo. A gente se vê na semana que vem, provavelmente na quarta-feira. Compartilha com os teus amigos, compartilha com a tua família, mantém essa sua vontade, esse seu ímpeto. Legal, eu tô vendo aqui muitas mensagens, muitos corações, eu fico muito feliz mesmo, tá, gente? Eu quero que vocês tenham uma boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem nas mídias sociais. O livro, Vinícius, eu tô vendendo hoje, independente. Então, eu peço que você entre em contato comigo pelo meu Facebook, mesmo, Joel Moraes, inbox, que a gente combina e eu mando pra você. Você vai adorar, não tenho dúvida que você vai adorar. E tô preparando uma bomba atômica em forma de livro para o ano que vem. Preparem-se, vocês não vão se arrepender. Uma bomba atômica, uma hecatombe de empreendedorismo, de insights e de coisas que vão ajudar todos vocês. Esse é meu propósito, essa é a minha missão, isso que eu faço. Eu gosto de compartilhar, aprender, eu quero aprender junto com vocês também. Um beijo grande, boa noite, estudem, se preparem, visão, preparação, mentoria e associação. Isso vai mudar a tua vida, tá certo? Um abraço, obrigado pelos corações e até semana que vem, galera. Valeu!